Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a cólica renal. A cólica renal é aquela dor súbita, de forte intensidade, que eventualmente pode acontecer a qualquer momento do dia. Ou seja, se você estiver dormindo, se você estiver no trabalho, ela pode acontecer. Geralmente é aquela dor lombar, de forte intensidade, que pode irradiar para o abdômen inferior. Nos homens, ela pode ter essa irradiação para o testículo e nas mulheres, para os grandes lábios. Geralmente, ela vem associada a outros sintomas, como náuseas, vômitos ou sintomas de alteração de frequência urinária, ou seja, aquela vontade que o paciente tem de ir no banheiro toda hora e faz de pouquinho em pouquinho, podendo também vir com o sangramento na urina. Quando esse paciente chega no pronto-socorro, qual o melhor método para a gente fazer o diagnóstico dessa ureterolitíase? É a tomografia. Só que às vezes nem todos os grandes centros têm disponíveis a tomografia como método de exame de imagem disponível no pronto-socorro. Às vezes o que a gente pode tentar combinar é o ultrassom de abdômen total com um raio-x simples de abdômen. Ou seja, o raio-x vai avaliar se tem alguma calcificação na topografia do ureter e o ultrassom talvez ou mostre o cálculo ou mostre algum sinal indireto desse sinal de obstrução, ou seja, uma ureterohidronefrose, ou seja, o rim dilatado, que é um sinal indireto de alguma obstrução. O ultrassom, ele realmente tem essa limitação que dependendo da localização do ureter, que fica ali no meio do abdômen, ou seja, tem essa interferência da distensão gasosa, a gente não consegue geralmente ver o cálculo, o que na tomografia não tem esse viés da distensão gasosa. Mas, como não é todo centro que tem, eventualmente você pode tentar combinar alguma coisa com relação tanto o raio-x de abdômen simples como o ultrassom de abdômen total. Então, o paciente chegou com a queixa clínica de dor lombar típica, associada a alguns sinais e sintomas, chegou no pronto-socorro, fez analgesia para melhorar aquele desconforto, porque geralmente a dor é muito limitante, foi para o exame de imagem e fez o diagnóstico com um quadro de ureterolitíase. Aí, o que vai acontecer? Esse paciente com o urologista em questão vai decidir se vai se optar pela terapia médica expulsiva, que eu já deixei um vídeo aqui no canal, ou o tratamento cirúrgico. Aqueles pacientes com rim único, alteração de função renal ou pacientes com sinais de infecção, esses pacientes eles sempre vão ser tratados de maneira cirúrgica. Tá? Não podemos oferecer a terapia médica expulsiva. Então, aquele paciente que tem esses sinais clínicos, ou seja, dor refratária, alteração de função renal, ou infecção, esses pacientes sempre vão ser tratados de maneira cirúrgica. Tirando esses pacientes, a gente vai ter aquele paciente com quadro de ureterolitíase e eventualmente a gente vai oferecer a terapia médica expulsiva ou a cirurgia. Tá? O que vai depender da discussão do paciente com o urologista sobre qual é o melhor tratamento? Aí você vai analisar tamanho de cálculo, ou seja, cálculos até 5 milímetros são mais fáceis de serem eliminados e cálculos mais baixos, ou seja, próximos da bexiga, também você aumenta a incidência. Cálculos maiores de 5 milímetros e cálculos mais próximos do rim, a chance ou a taxa de eliminação é muito menor. Então, vale a pena discutir o paciente com o urologista em questão qual o melhor tipo de abordagem. Porque quando você coloca o paciente em terapia médica expulsiva, esse paciente tem que estar ciente de que ele tem um cálculo no ureter e que a dor pode voltar. Quando você coloca o paciente em terapia médica expulsiva, você tem que avisar para o paciente que ele pode ter dor. O que a gente sabe é que às vezes a terapia médica expulsiva diminui um pouco a incidência da dor ou um pouco talvez o grau de dor. Mas isso também varia de paciente para paciente, porque o limiar de dor é uma coisa meio individual. Então, hoje, quando o paciente veio, fez o diagnóstico de ureterolitíase e não tem nenhum critério maior de cirurgia, ele pode ser optado pela terapia médica expulsiva ou o tratamento cirúrgico, que é a ureterorenolitotripsia, ou seja, uma endoscopia que a gente entra pelo canal do paciente até o ureter, fragmenta o cálculo com laser e tira os fragmentos dele com basket. Até deixei um vídeo no canal sobre o tratamento da ureterolitíase. Tá? Então, se o paciente optou pelo tratamento clínico, ou seja, pela terapia médica expulsiva, o que geralmente a gente deixa? A tansozina ou a doxazosina associado ao anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório é um dos melhores remédios para tratamento de cólica renal, associado ou não ao opioide, que é a segunda classe
de medicamentos que também ajudam no tratamento da cólica renal. Se esse paciente, durante a terapia médica expulsiva, voltar a ter dor ou algum sinal de infecção, esse paciente é mudado de conduta e tratado de maneira cirurgicamente, tá? Agora, se o paciente também quiser ser tratado de maneira cirurgicamente, já logo na entrada, porque ele discutiu fatores de prós e contra com o urologista em questão e optado pelo tratamento cirúrgico, ele vai ser tratado de maneira cirurgicamente, passado do PJ, que depois é retirado, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado sobre entender um pouco mais a cólica renal, ou seja, como você faz o diagnóstico, como você trata esse paciente tanto clinicamente quanto cirurgicamente, mas nos próximos vídeos eu vou falar especificamente sobre cada um desses tratamentos cirúrgicos aí do cálculo renal, tá bom? Mas muito obrigado, se você gostou, compartilhe o conteúdo e fique atento para os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado e até logo!